Essa música fala: se isso não for amor, o oceano secou. Não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real. Tudo perde o valor se isso não for amor. Não é a coisa mais linda? Só que, por exemplo, preste atenção. É algo muito lindo, mas é algo muito puro. É algo de uma singeleza. É perceptível, sim, que nós aqui estamos falando de Deus, não é mesmo? Essa singeleza do amor de Deus, essa pureza do amor de Deus. E em Cântico dos Cânticos, nós vamos falar do quê? Da singeleza, da pureza, mas é do amor entre um homem e uma mulher. O quê? Sim. Em Cântico dos Cânticos, nós iremos falar do amor, do relacionamento humano. É esse amor entre homem e mulher. Mas por que está aqui na Bíblia? Porque a Bíblia, gente, é algo voltado para a realidade. A Bíblia não é algo fantástico do mundo de Bob, espiritual e só. Não, a Bíblia ela é muito real, muito realista. Inclusive, quando você estuda o Antigo Testamento, chega a ser assustador, gente. Tem momentos que é assustador no Antigo Testamento, porque você ouve falar de orgias, você ouve falar de coisas assim terríveis, sabe? Que você fala, meu Deus, como isso está aqui na Bíblia, né? Só que aí, o que acontece? Gente, tá bom, eu vou fazer isso. Já que vocês estão tão preocupados com essa questão de fixar aqui o estudo, né? O que nós estamos falando hoje? Estudo de Cântico dos Cânticos na Bíblia. Isso? Na Bíblia. Aí eu publico. E agora? Fixar comentário. Nossa, mas era tão difícil fazer isso, hein? Jesus amado. Obrigada, Gleide. Ai, que evolução digital. Então, gente, voltando, a Bíblia, ela acaba tendo coisas assim terríveis mesmo, sabe? Por quê? Porque ela retrata a realidade. Nós estudamos, antes de começar aqui o estudo de Cântico dos Cânticos, nós estudamos Eclesiastes. E o que a gente viu em Eclesiastes? Uma pessoa que estava passando por uma crise existencial, que está passando por uma crise espiritual. E aí você fala, nossa, mas tem isso aqui na Bíblia, e de uma forma muito negativa, e de uma forma muito pessimista. É claro que tem isso na Bíblia, porque a Bíblia, ela é o manual do ser humano. Entenda que a Bíblia é o manual do ser humano. Então, o que você precisar vai estar ali dentro. Nós temos ali dentro finanças, nós temos ali dentro briga de herança, de disputa de herança, nós temos ali dentro inveja, nós temos ali dentro amargura, tristezas, mas nós temos também alegrias, mas nós temos também leveza. Só que assim, gente, é o equilíbrio, é a vida como ela é. A Bíblia é isso, a vida como ela é. Então, em Cântico dos Cânticos, a análise que está sendo feita aqui é sobre o amor humano entre um homem e uma mulher. Por quê? Porque o amor também foi feito por Deus. O amor é algo que interlaça os relacionamentos e é da vontade de Deus que você saiba como é esse amor de um relacionamento amoroso mesmo, com todas as suas nuances. E aí vamos nos contextualizar. As poesias de Cântico dos Cânticos, elas são atribuídas, gente, como o próprio nome diz, Cântico dos Cânticos, elas são poesias e elas são cantadas também, até em alguns casamentos elas foram cantadas. Elas são atribuídas a Salomão por volta do século 10 antes de Cristo. Nós estamos falando bem antes de Cristo, né? Século 10 antes de Cristo, no tempo de Salomão.
Muitos estudiosos e críticos, porém, têm opiniões divergentes. Alguns falam que, na verdade, aqui, o que nós temos? Seria a relação da igreja, ou seria a relação de Deus com Israel. Seria uma relação amorosa de Deus com Israel. Ou seria uma relação amorosa de Jesus com a noiva, né? Então, gente, essa linguagem, ela é uma linguagem, é um posicionamento, não deixa de ser um posicionamento de outros estudiosos, mas chega a nos parecer assim um pouco indelicado. Por quê? Olha só, quando eu comecei a live hoje, eu falei para vocês de uma forma de falar do amor de Deus, mencionando as estrelas, mencionando as andorinhas, mencionando o oceano, o céu. Isso é uma forma pura de mencionar o amor de Deus, ou que seja de Jesus. Agora, não faz sentido você mencionar o amor de Deus, que existe esse tipo de fala aqui em Cânticos, mencionar o amor de Deus como os seus peitinhos são gostosos, eu gosto de estar nas suas coxas, eu gosto de tomar vinho no seu umbigo. Oi? Precisa da Bíblia relatar o amor de Deus desse jeito? Não teria mais pureza ao relatar o amor de Deus? Porque é isso que Cântico dos Cânticos está dizendo. Então, quando você analisa dessa forma, você vê que não faz sentido essa linguagem alegórica de mencionar que Cântico dos Cânticos menciona o relacionamento de Cristo com a igreja ou que seja de Deus com Israel. É descabido. É quase como se você estivesse pegando essa linguagem poética aqui e tentando decifrar por trás dela algo que ela não disse. Você não precisa fazer nenhuma extensão para mais nem para menos dentro da palavra. Você precisa entender a palavra da forma com que ela é falada. Aqui fala várias vezes da mulher sulamita. Fala da mulher sulamita. Essa mulher sulamita, ela era uma noiva de Salomão. Então, assim, não há por que a gente ficar buscando chifre na cabeça de égua, sabe? É bem essa palavra. E o que as pessoas fizeram na época foi isso, ficar buscando coisas que não existiam aqui na palavra, buscando esse estudo alegórico, porque elas não entendem que Jesus já é a revelação de tudo e fica querendo buscar revelação onde não existe, buscar coisas novas onde não existe. Aqui Jesus ainda não existia, então a menção aqui não é a Jesus, né? Assim, gente, isso não é posição minha, isso é das coisas que eu estudei, tá? Então a menção aqui não é de Jesus com a sua noiva e a menção aqui não seria de Deus com Israel, porque os termos utilizados, eles são muito chulos para a gente estar levando isso em consideração. Eu até peguei aqui um pedaço de um estudo de um teólogo, que ele fala assim, não me parece simples pensar que com tantas manifestações explícitas de amor, Deus fosse precisar dizer que apreciava os quadris de Israel, que apreciava seus peitinhos, suas coxas, seu maneio no andar, por exemplo, e que amava beber um vinho no umbigo de Israel. Então, isso é assim, tão realmente ilógico. Se Deus falou tantas coisas, se Deus fez tantas coisas bonitas, por que Cântico dos Cânticos, algumas pessoas ainda insistem em dizer que Cântico dos Cânticos é uma relação de amor de Deus com Israel ou é uma relação de amor de Jesus com a igreja? Me poupe, né? O que eles falam aqui, na verdade, é que o pudor da igreja, a igreja, na Idade Média, ela não tolerava a ideia dos Cânticos dos Cânticos, porque o Cântico dos Cânticos, nós vamos aqui entrar, porque por enquanto aqui eu estou fazendo só uma introdução. O Cântico dos Cânticos, ele tem realmente uma linguagem muito aberta, embora seja uma linguagem mais rebuscada, ele deixa muito claro assim o amor, o relacionamento, o vigor físico mesmo de uma relação.
E aí, na Idade Média, a igreja, ela condenava esse tipo de postura. Ela falava, não, mas esse livro tem que ser abolido daqui de dentro, não tem condição a gente continuar falando desse livro de Cântico dos Cânticos. E aí, a partir dessa abolição da própria igreja na Idade Média, com essa percepção de que esse livro deveria ser excluído, é que surgiu essa interpretação alegórica de Cantares, com o intuito de falar que, na verdade, aquilo ali não era um relacionamento amoroso de homem e de mulher, mas que era uma linguagem figurada do relacionamento de Deus com Israel, ou que seja do relacionamento de Jesus com a noiva. Só que essa linguagem alegórica, que tem fundamento em mim, ela acabou tendo uma interpretação cristã cada vez mais deturpada. Porque se você for levar à risca Cantares, a forma de linguagem dele é muito obscena para você falar que aquilo ali é a linguagem de amor de Deus. Ai, ai. Deixa eu até ver aqui mais uma coisa que esse autor falou. Enfim, ele fala que o interessante mesmo é você buscar a expressão do amor de Deus no que é belo, no que é singelo, no que é leve. Não faz sentido você ficar buscando o amor de Deus numa alegoria, numa interpretação figurada. Mas isso aqui, gente, foi só uma introdução, para vocês entenderem que existem posicionamentos diversos quanto aos Cânticos dos Cânticos. Esse posicionamento diverso, ele surgiu justamente pelo fato da linguagem dele ser uma linguagem de se escandalizar. Então eles preferiram falar que essa forma de explicação era figurada e que era de um relacionamento de Deus, do que falar que essa forma era uma forma real de um relacionamento humano que deve existir entre um homem e uma mulher. Tá, então, embora pareça um livro descabido, gente, ele é um livro inspirado por Deus, tá? Cântico dos Cânticos, nada mais, nada menos, ele quer demonstrar, assim, a forma com que você deve enxergar o amor existente entre um homem e uma mulher. Ele fala do amor romântico, ele fala do relacionamento entre um homem e uma mulher. E ele encara isso de uma forma muito poética, muito pura, muito romântica. E é assim que Deus quer, que você tenha romantismo no seu relacionamento. Uma coisa que parece tão piegas, né, para o nosso tempo, mas é isso que Deus quer, romantismo. E aí, mais adiante aqui, ele vai informar que por essa razão, como Deus criou o amor, como Deus nos quer no amor, vivendo em amor, não há razão nenhuma, teologicamente falando, para se ter uma aversão a este livro, porque é um aprendizado também em relação ao amor. E aqui existe o amor conjugal entre um homem e uma mulher, e é descrito e celebrado do início ao fim desta obra. Ele vai ser descrito até o casamento acontecer, a relação sexual mesmo acontecer desse casal. Tudo isso vai ser descrito aqui no livro, ok? Esta foi uma introdução, tá? Do livro de Cânticos. Agora eu vou pegar aqui a Bíblia. Era só para vocês terem uma noção do que está acontecendo nesse livro de Cântico dos Cânticos. A ideia aqui é retratar a pureza, gente, e a santidade do casamento, tá? E bora lá. Deixa eu só pôr aqui um outro texto. O tema do nosso estudo de hoje, nós estamos estudando o livro de Cântico dos Cânticos e nós vamos estudar capítulo 1, 2, 3 e 4. Por quê? É poesia, gente, é música, não é uma coisa que a gente vai pontualmente explicar tudo. A gente vai passar de uma forma bem célere sobre todos esses capítulos e depois vocês efetuam a leitura e vocês vão ver que de fato é descabido atribuir isso aqui a Deus como manifesto de amor dele a Israel, ou atribuir isso aqui a Jesus como manifesto de amor dele a igreja, a noiva. Mas vocês vão pegar isso aí aos poucos. E eu falei que ia tomar água, eu acho que eu não tomei, né?
Tá. O tema do estudo de hoje é: vem pra cá, minha morena, vem comigo, vem cantar. Esse que eu tô inventando, viu, gente? Não é essa música, não. Eu sei que não é assim. Mas é porque o tema de hoje é: vem, morena, cantar comigo esta cantiga. E vem morena não é morena, tá, gente? É morena. Morena, não é Lorena. Eu já fiz essas confusões. Esse livro aqui, ele destaca a importância desse amor romântico, né? É o livro da Bíblia que destaca a importância desse amor romântico. E uma coisa interessante para a gente recordar: nós já estudamos, quem é da turma 459 aí, já estudou leitura com o Pablo, né? Do livro de Eclesiastes. Antes foi o livro de Provérbios e agora é o livro de Cântico dos Cânticos. Gente, qual que é o tema central desses livros? O tema central desses livros é justamente a sabedoria. Então aqui, em específico no livro de Cântico dos Cânticos, a ideia é trazer trazer o esclarecimento sobre no viés da sabedoria ao que pertine ao relacionamento. Então, aqui é uma visão sábia de um relacionamento amoroso entre um homem e uma mulher. Até porque, gente, uma coisa que eu já ouvi falar, e até eu acho que pela nossa criação, nós acabamos sendo criados dessa maneira de ver na sexualidade algo negativo, como se fosse um pecado, como se fosse algo que não é de Deus. Não é isso, tá? Deus criou também os seus órgãos genitais, Deus criou também a sexualidade. A sexualidade também é de Deus. E aí, o livro de Cânticos, ele tem essa conotação assim assustadora justamente por isso, porque ele acaba revelando muito da sexualidade, muito do relacionamento, né? Do calor humano. E aí, por incrível que pareça, as pessoas assustam de ter algo do tipo numa Bíblia. Mas é isso mesmo, gente. Vamos com calma. É interessante. Depois mostra esse quadro. Ah, tá. Depois eu mostro esse quadro aqui atrás. É uma mulher. Deixa eu só pegar aqui uma anotação. É interessante, então, vocês entenderem que esse espaço de cânticos, ele é decidido ao amor, porque o amor também é uma criação de Deus, a sexualidade também é uma criação de Deus, e a gente não pode encarar isso como algo negativo, hora nenhuma, tá? O livro, ele revela o desejo da amada, solicitando o seu momento especial com o rei Salomão. Porque eu falei para vocês que esse livro, ele está relatando a mulher sulamita, que é noiva de Salomão. Então aqui o amado e a amada é uma mulher sulamita e o homem é Salomão. Eu fico prestando atenção aqui que vocês estão falando. Vai mostrar. E ela, no decorrer da história, por que aqui o tema é Vem Morena? Ela vai demonstrar uma certa insegurança, sabe? Essa mulher. Porque ela era morena. Ai, já tinha problema racial aqui nessa época, Lorena? Não é isso, gente. É porque ela era uma mulher que trabalhava no campo. Ela acabou pegando muito sol. Aqui tem hora que ela fala das vinhas, que ela acabou pegando muito sol. E aí, por conta disso, ela está com a pele mais morena e ela fica insegura de pensar que, de repente, o amado dela, que no caso é Salomão, não iria gostar de ver a pele dela daquela forma. Mas ele fala, ele tira logo dela essa insegurança. E olha tanto que é interessante. Ele vai e fala assim, ó... Ai, é caso de rir. Ele, para tirar a insegurança dessa mulher, ele pega e fala: não, minha amada, não fique assim. Você é como as éguas do faraó. Pensa, uma mulher que está insegura, ouvindo o homem amado: não fique assim, você não precisa se sentir feia. Você é como as éguas do faraó.
Gente, não parece, mas o que acontece aqui? A mulher amada está insegura e o homem lhe devolve a segurança com esse deturpado elogio. Por quê? Até uma coisa que a Carol Marçal já falou, a mulher, o que ela espera de um homem? Segurança. A mulher, ela é insegura por si só, por ser mais frágil mesmo. Então, ela espera de um homem justamente essa segurança. E aqui, ele transmite para ela essa segurança. Porque uma égua, gente, lá naquele tempo, ela era, sim, um símbolo de uma beleza extraordinária. Não era uma égua qualquer. Era uma égua do faraó, era um cavalo manga larga, não sei, eu não entendo nada de cavalo, tô pensando, um cavalo machador, desses caríssimos aí. Então era uma potranca bonita. No nosso linguajar hoje, quando você ouve falar no funk de potranca, na Bíblia aqui já falava que a mulher era uma égua e isso era interessante. Só que ela tinha, gente, um viés romântico. Hoje já tem um viés muito negativo, né? Tá, e o texto prossegue. Olha, vão me acompanhando. Aqui o texto tá assim, ó. Ela fala uma coisa, a amada, a mulher sulamita. O Salomão fala outra coisa, o amado. E assim vai. Aí eles ficam num ping-pong, nesse charminho. Isso aqui, gente, é a corte. É o primeiro momento ali do relacionamento. Eles estão cortejando um ao outro, né? Esse jogo aqui de eu falo, você fala, eu falo, você fala, isso vai até o capítulo 4, para ser mais claro aqui com vocês. Aí ela vem e canta aqui, ó. Ela canta a sua cantiga e o texto prossegue dizendo mais palavras belas e especiais que vão representar esse romantismo, que é belo, que é especial, embora pra gente pareça antiquado, pra eles era belo, era especial. E o homem vem e fala assim: seus olhos são pombas. E ela devolve: como você é belo, meu amado. Olha aí, tá vendo? Seus olhos são pombas. Então é uma linguagem, gente, cultural daquela época. Pra gente é estranho, né? É igual a gente pode falar aqui, seus olhos são espelhos da água. Tem uma música que fala isso, né? Aí, ó, seus olhos são espelhos da água, pra gente já seria comum. Pra eles, seus olhos são como pomba, é questão cultural. Pra eles era interessante. Então aqui, gente, é uma paixão tremenda. Ela pega e fala que tá amando tanto que chega a estar doente de amor. Essa mulher, ela estava dominada, assim, ela estava encantada. Nós já estamos no capítulo 2, tá? Só para vocês entenderem que vai ser algo bem rápido em termos da história em si. E ela fala que tá até, o negócio aqui tá ficando com a temperatura cada vez mais alta. Porque ela fala que tá despertada do amor. E aí aqui aparece uma parte bem interessante. Porque ele fala assim, ó, bem no versículo 7. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis, nem desperteis o amor até que este o queira. A mulher saber se portar, de não ir atrás do homem, esperar que o homem viesse até ela, né? Espere que este o queira. Olha só. Hoje as mulheres são tão oferecidas, né? Aqui na Bíblia está falando que você tem que esperar que o outro lhe queira. Tome essa decisão de ir ao seu encontro. Mas, né, tá falando aqui na Bíblia, né, ultrapassada essa linguagem. Isso é o que a gente ouve as pessoas falarem. Ah, não, mas isso aí já foi há muito tempo. Da época que as mulheres eram chamadas de égua, de pomba. Isso não se aplica à nossa realidade, não. Gente, a Bíblia é o livro mais real que existe. Ela foi, ela é e ela será. Mas, né, continuem aí, oferecidas, se vocês acham que isso sim que é princípio de Deus, né? Não para todas vocês, eu estou assim, falando no geral, porque a gente não sabe quem é que vai ouvir. Tá,
Então aqui, gente, mostra um relacionamento muito claro, mostra um relacionamento forte, ao mesmo tempo mostra um relacionamento suave, mostra um relacionamento romântico, e é isso que Deus espera. Mas também mostra um relacionamento respeitoso. A mulher sabia esperar o seu tempo, o homem sabia também o tempo de chegar até a mulher. Era assim, mostra como deveria ser, né, gente? Mostra o ideal do que Deus imaginou para o homem em termos de relacionamento amoroso. No capítulo 3, mostra a sua procura pelo amado. No capítulo 3, ela já está procurando o amado, porque ela não sabe onde ele está. Tipo, ele já apareceu na vida dela, né? A gente viu que ele já apareceu, eles já trocam galanteios para lá e para cá. Mas agora ela tá ali numa busca incessante, porque ela quer estar sempre perto dele. Isso não acontece nos nossos relacionamentos? Quando você começa a namorar, quando você começa a cortejar alguém, logo você quer o quê? Sempre estar por perto. Então ela começa a delirar, assim, sabe? Que ela quer aquele amor por perto, que ela busca ele em toda a cidade, que ela estava num desespero por encontrá-lo. É muita paixão, gente, é paixão para mais de metro. E aí ela mostra todo o seu amor, né? Essa enlouquecida aqui mostra de forma espontânea o tanto que ela amava, e era algo de fato espontâneo. Reforço, não era algo forçado, porque a gente não pode forçar o amor. O amor tem que ter essa sutileza, ele tem que ter essa espontaneidade. Enfim, aí, gente, o que acontece? Nesse momento aqui, que nós já estamos no capítulo 3, vai falar que tem um cortejo que acompanha o casamento. Eu achei tão estranho, porque a gente pensa em cortejo apenas como algo que envolve, não sei vocês, mas eu vejo cortejo como velório, como funeral, como morte. E cortejo não, gente. Cortejo era algo alegre. Cortejo era se reunir para comemorar, e a gente hoje fala cortejo de velório, né? Mas tudo bem, isso aqui são só análises. E aí vai ter um cortejo que, ao que se tudo indica aqui no capítulo 3, era o casamento deles acontecendo. O pessoal muito alegre e cantando. Tinha lá as mulheres, né, as filhas de Sião também cantando. Só que alguns estudiosos falam que, na verdade, isso aqui ainda não é o casamento no capítulo 3. Na verdade, é ela que estava tão alucinada, tão apaixonada, a mulher estava tendo até febres já de paixão, que ela também está tendo delírio, sonhando, que já está casando, que já está acontecendo assim, assado. Porque mais adiante a gente vai ver que o casamento está acontecendo. Então aqui parece que o que está de fato acontecendo é ela sonhando com o casamento. São só detalhes, tá, gente? Depois vocês leem e vão entender essas partes melhor. Tá, então essa mulher sulamita tá aqui sonhando com o dia do casamento, coisa que quase não acontece com mulher, né? Na verdade, eu até diria que a gente não sonha com casamento, a gente passa mal mesmo, porque é tanto estresse, é tanta coisa. E olha que eu nem casei igual vocês normalmente casam, assim, essas festas tremendas. Eu preferi casar no particular para evitar a dor de cabeça. Tá, e no capítulo 4 vai prosseguir com palavras belas, com elogios um para o outro, e se encerra afirmando mais uma vez a beleza desse amor. Então, gente, o que acontece aqui em Cânticos? Se você pegar, você vai pegar aqui Cânticos e fala assim pro seu esposo, para sua esposa: amor, vamos ler Cânticos hoje? Vamos ler Cânticos comigo hoje, de 1 a 4, do capítulo 1 ao 4, viu, Dani? Fala lá pro esposo, vamos ler Cânticos hoje. Porque, gente, é um livro romântico, é um livro para você rir também. Você não é só um livro romântico, é um livro para você rir também quando chegar em algumas partes. Mas a ideia, a sutileza do livro, gente, era Deus mostrando que ele criou algo muito bonito, muito puro entre o homem e uma mulher. Que isso é belo, é especial, é romântico, é respeitoso. O que foi o que Deus criou? É o
amor. É o amor. Foi isso que Deus criou, tá? Mas aí, uma coisa que o Ricardo diz, tem que ler o livro de Cânticos e executá-lo. Mas a minha preocupação maior, gente, era passar para vocês que esse livro de Cânticos, ele de fato foi escrito com o intuito, com a inspiração divina, sim, de como deveria ser, como deveria permear, né? Como deveria ser o relacionamento de um homem e de uma mulher. E aqui a referência em si é no século X a.C. e é o relacionamento aqui amoroso, um cortejar, o casamento de uma mulher sulamita, que nós não temos o nome dela, e de Salomão. As outras vertentes que foram aparecendo depois foram vertentes que apareceram justamente para tentar driblar essa visão tão escancarada do romantismo, da sexualidade, que eles não queriam na Idade Média que essa linguagem fosse demonstrada por pudor mesmo, por questão de achar que as pessoas não poderiam ter acesso a essa linguagem tão carnal, vamos assim dizer. Mas é uma linguagem de um relacionamento. E agora vamos responder as perguntas do estudo, né? Como um livro tão sensual faz parte da Bíblia? Eu tenho que dizer o que eu já respondi, né, gente? O que acontece? Quando você está lendo um livro desse, você cai nele de bobeira, você pega, olha assim, olha minha Bíblia, gente, que bonitinha, toda coloridinha. Aí você fala assim, caramba, isso aqui é a Bíblia mesmo? Não, deixa eu olhar aqui se eu tô lendo, é a Bíblia mesmo. Porque realmente a sensação que dá é que você entrou num livro, esse livro caiu aqui de paraquedas. Não tem nada a ver. E não, na verdade tem tudo a ver. Agora eu respondo as perguntas, tá, gente? Eu já vi aqui a pergunta. E aí, o que acontece? Eu até vou sugerir algo do tipo para vocês depois, que eu achei, me veio essa ideia hoje aqui na mente. O que acontece? Quando a gente começa a ler esse livro, parece algo bem absurdo, mas como eu expliquei para vocês, é de fato a intenção de Deus. Era só uma questão de mentalidade do Antigo Testamento que tentou abolir essa visão romântica, gente. Ah, não. Olha, o que acontece? No Antigo Testamento, até falei coisa errada. No Antigo Testamento, vocês vão perceber, se vocês já estudaram, já pegaram a palavra, já olharam o Antigo Testamento, vocês vão perceber que existe uma linguagem assim muito nua e crua das coisas, sabe? Tem uma coisa que eu li no Antigo Testamento que eu fiquei chocada, que fala que no Antigo Testamento existia templos orgiásticos. O que era isso? Eles entendiam que para ter prosperidade nas plantações, nas fertilidades, você precisava de ter relações sexuais. E aí, para alcançar essa finalidade da fertilidade, da terra, eram umas coisas bem loucas assim, na Bíblia, gente. E aí, o que acontece? Existia mulheres que não eram prostitutas, no termo aqui, eram mulheres que estavam dentro de um templo e que você ia até esse templo para ficar com elas, para trazer fertilidade para sua vida. Gente, isso está na Bíblia. Isso é Antigo Testamento. Isso é uma visão pagã, né? Porque era um templo, tipo, eles tinham essa visão. Mas assim, isso está na Bíblia. Parece estranho, né? Mas está lá. E aí, o que acontece? A Bíblia, a concepção do Antigo Testamento, ela é muito mais assim literal. A gente percebe que o romantismo, a sexualidade, ela era tratada de uma forma muito mais escancarada e muito mais comum do que a nossa visão de hoje. Porque a igreja, com o passar do tempo, ela acabou restringindo essa visão, para que a gente não tivesse acesso a essa questão da sexualidade. Eles ficaram muito preocupados com isso. E aí a visão, até mesmo do romantismo, acabou se esvaindo, acabou indo embora. E aí acaba que hoje a gente não tem nem romantismo e nenhuma sexualidade equilibrada, né? Virou uma bagunça geral. Mas então era uma preocupação da igreja na Idade Média, de não deixar as pessoas terem acesso a essas informações.
Tá. Então, por mais que você venha a estranhar esse livro aqui, gente, ele é um livro de Deus, fique em paz. No Novo Testamento, a gente vai ver o relacionamento entre o homem e a mulher de uma forma muito saudável também. E aqui no livro de Cânticos, ele pode ser sim utilizado como referência para esses nossos relacionamentos. Agora aqui fala, por que será que a noiva pede desculpa por estar morena? Será que já era racismo? Eu também eu vou contra, né? Eu já vou respondendo os trem tudo antes de chegar na hora. Bem dizer, eu já disse, que é porque ela pegou sol também, escureceu a pele dela, eu tô quase igual Sólia, escureceu a pele dela, e aí o problema é que não é racial, porque nessa época, gente, ainda não existia racismo, tá? Não é nesse sentido. Se vocês olharem, ela criticando, mas minha pele é morena, é porque ela preocupou pelo fato de estar muito queimada, porque ela imaginava que uma mulher, para estar com um príncipe, com um rei, ela tinha que ser uma mulher mais bem tratada, uma pele mais delicada e tal. Mas não é uma questão racial. E Rosa de Saron, gente, aqui tá o problema da Bíblia aqui, ó, na parte de Cântico dos Cânticos. Ela faz menção a Rosa de Saron, bem no capítulo 2, versículo 1. Ó, ela pega e fala assim: eu sou a Rosa de Saron, o lírio dos vales. Gente, ela falou que ela é uma flor, é uma linguagem figurada da mulher sulamita falando que ela é uma flor. Só que essa expressão aqui, Rosa de Saron, lá no Novo Testamento, já gera uma interpretação alegórica de que Rosa de Saron seria Jesus. Mas aqui não é, gente, é só uma linguagem da mulher amada falando que ela é uma florzinha. E aí uma explicação também é que naquele tempo, por isso que é bom vocês prestarem atenção no contexto geográfico, político, histórico, tudo quando for estudar a Bíblia, sabe? Por isso que é bom você fazer o estudo da Bíblia com uma pessoa que de fato entenda, que não sou eu, né, no caso. Eu só estou transmitindo para vocês o que eu venho estudando. Por quê? O que acontece? Eu recomendo o Luiz Saião, né, que é com quem eu faço o estudo. É uma pessoa, um nome de peso. O cara sabe demais, né? Ele é professor mesmo, nessa área, né, específica. Não é um generalista, é um especialista nessa área. E aí, o que ele explicou? Lá na Palestina, em Israel, nessa época, nem sequer rosa existia. A terra não era propícia para rosa. Então, aqui não está propriamente falando de rosa. Muito provavelmente, a flor que ela faz referência aqui poderia ser uma tulipa, poderia ser um narcísio, mas não seria uma Rosa de Saron. E o que ela está dizendo é que ela é uma florzinha. Olha que romântico. Ela só está dizendo que ela é uma florzinha. E aí as pessoas vêm, né, fazendo conexão com Jesus. Mas é aquilo que eu já expliquei para vocês, que não tem fundamento essa ideia alegórica aí. Tá, e aí eu passando o boi na frente do carro para variar, também já respondi a próxima pergunta. Ele compara, Salomão compara a noiva com uma égua e com uma pomba. Como assim? Ele não gostava dela? Gente, é esquisito mesmo, é esquisito, mas é a mesma linguagem que nós temos hoje, por exemplo, de falar. Eu já ouvi minha tia falar isso, uma tia minha da fazenda. Ela fala assim: nossa, mas fulano é um pão. Quando um homem é bonito, ela fala: fulano é um pão. E eu já ouvi o meu padrasto, há muitos anos atrás, que ele não é mais meu padrasto, eu achava horrível. Ele falava assim: mas essa mulher é um filé. Aí se juntasse o pão com o filé, um sanduíche maravilhoso. Aí tem até música, né, gente? Deturpando mais ainda as relações e falando que é a dança do sanduíche. E aí vocês já entenderam tudo. Então, o que é isso? É cultural, galera. É cultural. O que pra gente aqui, de repente, é um gato. Fulano é um gato. E é normal, para aquela época, podia ser um alface. Fulano é um alface. Talvez a pessoa era vegetariana, né? Então é assim, é só uma linguagem figurada mesmo, é uma linguagem cultural.
cultural da época e chamar a mulher de égua e chamar a mulher de pomba, nesse caso aqui, era algo romântico, sim, puramente cultural. E a mulher sulamita, inclusive, gostou. Tanto que gostou que logo ela em seguida ela falava assim, e você é meu amado. Ela era mais romântica, né? Porque ela não ficava comparando ele com bicho nenhum, não. Mas, enfim. Concluindo, gente, o que vocês acharam? Hoje eu achei que eu fiquei muito... eu acabei ficando aqui muito à vontade, falando, como se eu estivesse conversando com vocês mesmo. Concluindo, amor perfeito só com todo respeito. Você vai ficar... Eu acredito que vocês tenham ficado assim apaixonados com esse estudo de hoje. O amor vai ficar no ar o dia todo. Percebam que a explicação aqui é musical, é poesia, é amor e mostra esse relacionamento entre o homem e a mulher sendo acompanhado. Eles estão sendo acompanhados por todo um coro, né? Existem outras pessoas ali cantando em volta deles, mulheres de Jerusalém. É uma poesia bonita, fala sobre o amor. O amor foi criado por Deus. O amor com toda a sua força, né, com todo o seu impulso, com toda a sua vitalidade, o seu vigor, porque a gente vai falar aqui do vigor físico também. Isso, sem sombra de dúvidas, é algo extraordinário, especial, né? E que deve ser comemorado. O amor, ele deve ser comemorado. Uma das coisas também que a Bíblia aqui quer nos mostrar é isso, o poder, né, que há em comemorar esse amor. Porque às vezes a gente vai deixando as coisas passarem, né, cai na rotina, não dá muita ideia para datas comemorativas. Se não der muita ideia para datas comemorativas, então que faça outros momentos acontecer, mas comemore o amor. Isso está na Bíblia. E olha, a sexualidade também está na Bíblia. O relacionamento romântico, que é o que de fato Deus queria para a sua vida, também está na Bíblia. Então pode passar assim a chamar o seu esposo de pão, ele pode passar a te chamar de um filé. Pode ser algo mais cultural, recente, né? Não precisa de ser algo tão antigo. Pode ser uma coisa mais bonita. Eu prefiro ser chamado... Meu esposo me chama só de minha gatinha. E eu chamo ele de amor. E quando a gente começou a namorar, eu chamava ele de meu anjinho. Então é isso. Então a gente tem que aprender a celebrar o amor, porque é o que Deus quer. E Deus fez para isso. Mas nós não podemos esquecer que para um amor perfeito tem que haver esse respeito. Então toma cuidado com as palavras que você vai utilizar também, né? Gente, então foi isso nosso estudo de hoje. Eu achei bacana, embora tivesse aí um momento que poderia ser algo mais delicado, mas eu gostei bastante assim de estudar essa parte aqui. E com amor vamos nos despedindo. Sabe o que eu pensei de ideia que eu falei para vocês? É porque o Levi, nosso amigo lá do grupo Metanoiados, ele criou a estratégia de, a partir dessas semanas, começar a ouvir as pessoas na prática sobre o estudo de Eclesiastes. Aí eu pensei, alguém aí podia encabeçar o estudo na prática do estudo de Cântico dos Cânticos. Como assim? Junta o casal e vai fazer o estudo de Cântico dos Cânticos na prática. Passando as suas experiências. Por exemplo, a Dani que está aqui pega o capítulo 1 e lê mais o esposo numa live e os dois vão falar o que entendeu, colocar aquilo na relação deles, ser um momento romântico e exposto para nós, aprendermos Cântico dos Cânticos na prática. É lógico que vai ter momentos, gente, que não vai dar para estudar ele na prática, mas dá pra gente explicar também como funciona. E aí é isso, mas aí tem que ser um horário mais tarde, né? Porque senão as crianças podem ver e não vai dar muito certo. Gente, então é isso.